Fala pessoal, Prof. Renan Duarte trazendo aqui para vocês uma playlist completa com tudo que vocês precisam saber sobre fundos de investimento. Eu vou passar aqui detalhe por detalhe em cada ponto que é importante sobre esse tema aqui. São uma sequência de videoaulas que estão nessa playlist. E o link da playlist ela está aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês poderem acessar e salvar essa playlist na biblioteca de vocês, tá? O que eu peço é para vocês deixarem o like, né, para dar aquela moral de sempre. E pessoal que não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ativa também o sino de notificação, tá bom? Vamos lá então para o tema. Pessoal, a gente vai estudar agora os fundos de investimento. A definição é essa daqui. Um fundo de investimento ele é uma modalidade de aplicação financeira que é caracterizada pela união de recursos de vários investidores que investem esses recursos de maneira conjunta em outros ativos financeiros. Então, para a gente começar a visualizar isso, eu posso ter uma pessoa aqui que ela tem R$ 1.000 para fazer investimentos. O detalhe é que com esses R$ 1.000 aqui, ela vai ficar meio restrita nas possibilidades que ela tem, né? Talvez ela consiga aqui comprar um CDB, né, colocar em poupança. Mas, por exemplo, seria muito difícil aqui que ela conseguisse colocar esses R$ 1.000 aqui em uma LCI, em uma LCA, ou ainda em uma debenture emitida por uma empresa. E esses são títulos aqui que trazem uma rentabilidade maior. Ela até poderia, daqui a pouco, né, acumular um patrimônio e depois colocar o seu valor ali. Mas aí demoraria um tempo. Então, uma opção que ela tem, para a gente começar a entender isso daqui, é ela se unir com outras pessoas que também tenham recursos para investir e que estão querendo fazer isso de maneira conjunta. E aí todo mundo aqui vai unir os seus recursos e a gente vai ter um montante maior. Ao invés de ter R$ 1.000 aqui, eles passam a ter, agora eu vou passar a trabalhar com essa representação aqui, eles passam a ter, né, um valorzinho aqui de, vamos colocar, R$ 100.000. E isso daqui vira um fundo, né, que corresponde ao que essas pessoas elas têm para conseguir investir o seu dinheiro. E através desse fundo aqui, essas pessoas vão conseguir comprar outros ativos financeiros, vão poder colocar o dinheiro em títulos públicos federais, em debêntures, em ações, LCI, LCA. Dessa forma, mesmo com pouco recurso, né, porque a nossa pessoa ali, ela tinha R$ 1.000. Mesmo com esses R$ 1.000, ela vai conseguir ter acesso a uma partezinha desse título aqui. Então, a lógica do fundo de investimento é mais ou menos essa, tá? Eu vou ter várias pessoas que vão se unir e juntas elas vão conseguir, então, acessar diversos investimentos financeiros. E essa união traz algumas vantagens, tá? Primeiro é a diversificação, que é a possibilidade, então, de colocar o patrimônio do fundo aqui em diversos ativos. Aquela nossa pessoa com R$ 1.000, ela não só ela ficaria restrita na opção de investimento que ela tem, como ela também não poderia fazer uma diversificação. Talvez ela tivesse que colocar os R$ 1.000, todos eles aqui em um CDB de uma instituição financeira. E a gente sabe que, por mais que o CDB ele tenha a garantia do FGC, a gente sabe que não é muito bom a gente concentrar todos os recursos financeiros em um único título, né? Porque o risco de crédito acaba sendo maior. O ideal seria pegar esses R$ 1.000 e sair distribuindo ele entre outras instituições. Mas aí aqui seria pior ainda, né? Porque se com R$ 1.000 ela já não consegue ter o acesso ao mercado financeiro, com menos vai ser mais difícil. Agora, a partir do momento, então, que essas pessoas elas se unem e conseguem, a gente pode pensar aqui que a gente tem 100 pessoas, cada uma com R$ 1.000 aqui. Então, 100 pessoas se juntaram, cada uma com R$ 1.000, eu tive um fundo de 100 mil, e agora eu posso destinar, por exemplo, R$ 10.000 aqui em títulos públicos, posso colocar R$ 10.000 aqui em debêntures, posso colocar R$ 10.000 em ações e assim por diante, né? Eu vou colocando aqui em diferentes, posso colocar, por exemplo, 10 mil nas ações de uma empresa, 10 mil nas ações de outra empresa, posso comprar CDB aqui e colocar o restante, né, para ficar mais conservador. Então eu consigo fazer isso com um fundo de investimento. E aí cada uma dessas pessoas aqui vai ter uma participação
em relação ao que foi investido, né? Uma participação de 1/100 porque a gente está falando que todo mundo colocou proporcionalmente R$ 1.000. Então, a gente pode pensar o seguinte, tá? Só para ficar mais fácil da gente entender essa lógica também em relação a como que funciona essa distribuição dos valores. Ah, e outra vantagem aqui é o que a gente estava falando, né? A acessibilidade no mercado financeiro. Então vamos pensar aqui que esses R$ 100.000 aqui eles foram colocados em diversas LCIs no mercado. Diversas não, mas umas duas, três. E essa LCI que foi comprada, em um ano ela saiu do valor de 100 mil, somando os juros aqui, foi para 110 mil reais. Então, valorização aí de 10%. Como é que vai ficar a distribuição dos ganhos nessa situação aqui, né? Porque as pessoas elas se uniram e juntas elas conseguiram um patrimônio de 100 mil reais que aplicou na LCI e a LCI rendeu em um ano 10 mil reais. Bom, cada pessoa aqui tem uma parte correspondente a esse fundo de investimento. É como se eu viesse aqui e nesse fundo eu fosse dividir uma partezinha aqui para cada pessoa. Essa partezinha, inclusive, recebe um nome, tá? Isso é o que a gente chama de cota, tá? Então, cada pessoa tem uma cota nesse fundo aqui. Qual que é o valor da cota nesse exemplo que eu estou trazendo? O valor da cota aqui é de R$ 1.000, porque foi o que essas pessoas elas colocaram nesse fundo de investimento. Cada pessoa tem uma cota. Depois de um ano, né, quando esse fundo ele aplicou aqui e gerou um retorno de R$ 10.000, aí agora a cota da pessoa que antes era isso daqui, ela ficou um pouquinho maior. Esse pouquinho maior é representativo da rentabilidade que esse fundo de investimento teve. Como cada pessoa é titular de uma cota, e isso corresponde a 1/100 avos desse fundo de investimento, eu vou pegar e dividir esse valor aqui por 100, né? Porque se eu dividir 100 por 100, eu vou ter R$ 1.000, que foi o que as pessoas colocaram inicialmente. Agora que foi a 110, eu vou dividir, então, 110 por 100, e eu vou ter que cada pessoa tem R$ 1.100 nesse fundo. Então, todo mundo teve uma rentabilidade de 10%. Nesse exemplo aqui que eu coloquei, né? Então, essa cota dessa pessoa, ela aumentou um pouquinho e agora ela está em 1.100. Então, percebam que essa pessoa ela ganhou esses R$ 100 de juros, coisa que talvez ela não conseguiria no CDB se ela investisse sozinha. Vamos pensar que no CDB, que ela ia colocar os R$ 1.000, ela ia ter uma rentabilidade de R$ 80. E ela não conseguiria com esse valor colocar na LCI. Bom, mas uma vez que ela se juntou a outros cotistas e eles formaram um fundo com um recurso maior de R$ 100.000, agora eles conseguiram ter essa rentabilidade de 10% e todo mundo vai receber essa rentabilidade de 10% sobre o valor que colocou inicialmente no fundo de investimento. E lembrando, né, que quando a pessoa ela entra no fundo, ela é detentora de uma cota, uma parcela representativa do patrimônio desse fundo aqui. E essa cota ela vai subindo conforme o fundo ele vai gerando novos retornos financeiros. Isso daqui é uma ideia bem simples, só da gente entender então como é que é o funcionamento de um fundo. A gente vai ver aqui que, na verdade, essas pessoas aqui, elas não se organizam de forma procurando uma com a outra, né, para conseguirem unir seu recurso. Não, quem faz esse serviço aqui de constituir um fundo de investimento são os prestadores de serviços essenciais, tá? A gente vai falar sobre eles, mas são eles, então, que vão fazer essenciais. São eles que vão fazer a criação desse fundo de investimento e uma vez que está criado o fundo, eles vão, então, fazer a distribuição das cotas aqui para potenciais investidores que vão colocar o seu dinheiro no fundo e aí o fundo ele vai sair fazendo os investimentos. A gente vai ver também que os prestadores de serviços, eles vão cobrar uma taxa de administração, entre outras taxas que podem incidir aqui também, mas aí a gente vai avançando aos poucos, nesses conceitos mais avançados. Mas o principal aqui, nesse momento, é a gente entender essa lógica de que o fundo de investimento é uma união de pessoas que juntam seus recursos e começam a investir em diversos ativos financeiros. Uma vez que a pessoa ela entra no fundo, ela passa a ser detentora de uma cota. E essa cota ela vai mudando de valor conforme o fundo ele vai tendo mais recursos
parte disso, é claro, né, quando vem do retorno financeiro pelos investimentos que esse fundo fez. As vantagens aqui que eu tenho é a diversificação, porque eu consigo acessar mais produtos financeiros, e a própria acessibilidade, que eu consigo então acessar produtos de investimento que eu não conseguiria provavelmente sozinho. Tá? Então vamos ver mais conceitos aqui. O patrimônio que compõe o fundo, ele é dividido em cotas, e os investidores são detentores dessas cotas. É exatamente isso aqui, né? Eu dividi o fundo em cotas e os cotistas, que são aquelas pessoas que investiram, elas são detentoras dessas cotas aqui, por isso se chamam cotistas. Fundo ele é dividido em cotas, o fundo ele também tem que ter um CNPJ, então não basta ter esse fundo, ele tem que ter um CNPJ dele, do fundo. E ele vai ser registrado na CVM, a gente também vai ver como é que funciona aqui, mas a CVM, quando se trata de fundo de investimento, ela é a entidade reguladora, supervisora desse mercado aqui. Juridicamente, os fundos de investimento eles são conhecidos como condomínios de natureza social, porque se a gente for pensar até, a lógica aqui do fundo de investimento é muito semelhante ao que a gente tem num condomínio, só que residencial, né? A gente tem várias pessoas morando em um determinado apartamento, elas estão em conjunto ali e elas conseguem, então, usufruir de diversos serviços que esse condomínio lhe possibilita. De tempos em tempos, tem a reunião dos condôminos, onde vão ser tomadas decisões importantes a respeito desse condomínio residencial, e aqui no fundo de investimento também não é diferente. De tempos em tempos também vão existir reuniões que são importantes no que tange aqui o funcionamento do fundo. Então, condomínios de natureza especial, comunhão de recursos, né, porque a gente tem vários recursos financeiros advindo dessas pessoas, os quais são constituídos com o objetivo de promover a aplicação coletiva dos recursos de seus participantes, que é o que a gente viu. Bom, agora a gente vai começar a avançar um pouquinho aqui em relação aos conceitos, tá? Eu falei agora há pouquinho que o fundo de investimento, ele é dividido em cotas, e os cotistas aqui são aquelas pessoas que adquirem as cotas e passam a ter uma participação no fundo de investimento e também o direito de receber a remuneração desse fundo aqui. Bom, o regulamento do fundo de investimento, que é um documento importante que vai trazer diversas informações do fundo, pode prever a existência de diferentes classes de cotas com direitos e obrigações distintos, devendo o administrador constituir um patrimônio segregado para cada classe de cotas, tá? Então vamos lá. O administrador é um daqueles prestadores de serviços essenciais que eu falei agora há pouco. Também a gente vai aprofundar o estudo nele quando for o momento. O que eu estou falando aqui é o seguinte: dentro de um fundo de investimento eu posso estabelecer diferentes classes de cotas, porque eu posso ter diferentes tipos de investidores que vão fazer parte do fundo de investimento. Então eu faço uma cota de uma maneira, outra cota de outra maneira, e assim eu consigo, então, dentro de um mesmo fundo, abranger diferentes investidores. Todas as classes, elas devem pertencer à mesma categoria do fundo, não sendo permitida a constituição de classes de cotas que alterem o chamado tratamento tributário aplicável em relação ao fundo ou então às demais classes existentes. Então eu tenho um exemplo aqui só para a gente começar a entender isso. Eu tenho um fundo de renda fixa. Se ele é de renda fixa, é porque, de maneira majoritária, ele tem que aplicar em títulos de renda fixa, como títulos públicos federais, como debêntures, como CDBs, tá? Então ele vai fazer a aplicação dele em diversos instrumentos de renda fixa. Isso é a categoria do fundo. E aí ele pode ter diferentes classes. A classe que a gente tem aqui é a chamada renda fixa, a normal. Existem outras classes de renda fixa, pode ser curto prazo, pode ser referenciado, isso a gente estuda. Aqui eu trago como exemplo a renda fixa normal. É uma classe dessa categoria de fundo. E além da possibilidade de mais de uma classe de cota referente a uma mesma categoria, eu ainda posso ter diferentes subclasses. E essas subclasses aqui, elas podem ser diferenciadas exclusivamente por público-alvo, prazos e condições de aplicação, amortização e resgate, taxa de administração, gestão, máxima de distribuição, né, taxas de administração, taxa de gestão, taxa máxima de distribuição, ingresso e saída. Tá? O fundo que não contar com uma
com diferentes classes de cotas, deve efetuar a emissão de cotas em classe única, preservada a possibilidade de serem constituídas subclasses, tá? Então, isso é para aquele fundo que não tenha mais de uma classe. A gente pode considerar esse daqui como exemplo, tá? Porque a gente está com uma classe só, mas ele poderia ter mais classes aqui. Vamos começar a trabalhar, então, essa ideia aqui. Bom, eu tenho o fundo, que é essa categoria de renda fixa. Eu posso estabelecer diferentes classes, né? Eu posso ter renda fixa curto prazo, por exemplo. Tudo bem, aqui a gente estabeleceu só a classe normal de renda fixa. Dentro aqui da classe de renda fixa, eu posso estabelecer diferentes subclasses para que eu consiga, então, atender diferentes tipos de investidores. E aí eu posso fazer que, por exemplo, um investidor aqui, ele vai conseguir entrar nessa subclasse aqui. Um outro investidor aqui, ele vai conseguir entrar nessa subclasse. Qual que é a diferença, Renan, de entrar nessa daqui e naquela ali? Bom, essa classe aqui, ela exige que o nosso investidor ele coloque pelo menos R$ 1.000. É o exemplo que eu coloquei aqui, né? Só eu tô, claro, criando esses valores, mas só para a gente entender. Aqui o nosso investidor ele tinha R$ 1.000. Era o que ele tinha, né? Ele não tinha mais para colocar, então ele consegue entrar nessa subclasse. Aqui ele vai ter uma taxa de administração de 2%. A taxa de administração vai ser o que ele vai pagar por fazer parte do fundo de investimento, além de outras taxas também que podem aparecer. Aqui no nosso exemplo, a gente vai considerar então a taxa de administração de 2%. A cada R$ 1.000 que ele tem lá, ele vai ter que pagar anualmente um total de 2% a serviço de taxa de administração. Tudo bem. Agora, vamos pensar o seguinte. E se esse nosso investidor ele tivesse R$ 1 milhão e ele também gostaria de participar de um fundo de investimento, não porque ele não teria condições de acessar o mercado financeiro, mas talvez porque ele não queira fazer isso de forma individual e ele está querendo agora, no momento, deixar esse dinheiro no fundo e o fundo vai fazer as aplicações por ele. Ele pode? Pode. Só que o detalhe, ele teria que participar de um outro fundo de investimento, provavelmente, para ter condições que seriam mais atrativas para ele. Mas dessa forma aqui, dada a possibilidade da gente ter subclasses dentro de um fundo de investimento, ele pode participar do mesmo fundo de investimento que essa pessoa aqui está participando, só que em uma subclasse diferente. Porque nessa subclasse aqui, o valor inicial para investimento é de R$ 1 milhão. E ele tem esse 1 milhão, ele consegue entrar nessa classe. E aí ele vai ter condições diferenciadas. Por exemplo, a taxa de administração dele vai ser de 0,5%. Aqui era de 2%, aqui é de 0,5%. Eles estão participando do mesmo fundo, só que eles estão em classes diferentes. E tem mais um detalhe, né? A gente viu aqui que essas classes elas podem ter direitos e obrigações distintos e o administrador ele vai constituir um patrimônio segregado para cada classe de cota, tá? Então, para cada classe aqui a gente vai ter um patrimônio que ele é segregado, não vai se misturar com os demais, mas todos aqui ficam dentro de um mesmo CNPJ, que é esse fundo de investimento, tá? Então, vamos lá, retomar alguns conceitos aqui. Eu tenho uma categoria de fundo e para essa categoria eu posso ter diferentes classes, desde que elas sejam da mesma categoria do fundo. O fundo aqui que eu coloquei é um fundo de renda fixa, então eu tenho que as classes, elas também vão ter que ser de renda fixa. E aí eu posso ter uma classe de renda fixa normal, posso ter uma classe de curto prazo, posso ter uma referenciada. São exemplos aqui onde eu vou ter investimentos em renda fixa e que estão dentro da categoria de renda fixa. Se eu não estabelecer diferentes classes, eu vou ter que ter então uma classe única e essa classe única ela também aceita diferentes subclasses. E aí nas subclasses eu vou poder diferenciar essas subclasses apenas por público-alvo, prazo e condições de aplicação, amortização e resgate. Então foi exatamente o que eu coloquei aqui, né? Diferentes valores iniciais, diferentes valores de aplicação para conseguir entrar nesse fundo aqui e também diferenciei na taxa de administração. Um outro ponto que eu não mencionei, a gente também tem a diferença aqui em relação ao resgate, que é quando, a partir do momento que o investidor ele solicita o resgate dele do fundo de investimento, o quanto que ele consegue receber esses valores de volta. Porque pode acontecer, né? Por exemplo, a pessoa entrou no fundo de investimento e depois ela não quer mais ficar. Aí ela vai ter que solicitar o resgate do dinheiro dela desse fundo. E a gente está vendo aqui que as subclasses, elas podem também trazer diferentes prazos
para que aconteça esse resgate. Quando é D mais 0, o resgate acontece no mesmo dia, praticamente aí da solicitação. D mais 1, um dia útil, D mais 2, 2 dias úteis. A gente também estuda aí como é que funciona esse processo de resgate. Mas as subclasses, elas podem diferenciar nesse sentido aqui também, tá? E lembrando, aqui eu tenho, para essa classe aqui, eu tenho essa subclasse. Nada me impediria se eu tivesse, por exemplo, uma outra subclasse, uma outra classe aqui e também tivesse diferentes subclasses aqui para ela, todas estariam ainda no mesmo fundo de investimento, no mesmo CNPJ. Mas detalhe, né? Para cada classe, um patrimônio separado. E ainda, né, eu posso ter o seguinte, eu posso ter classes aqui que elas vão ser ou abertas ou fechadas. O que que é isso? A classe cujo regulamento ela admite que as cotas sejam resgatadas é a chamada classe aberta. É aquela que a pessoa ela pode entrar a qualquer momento no fundo de investimento, bem como ela também pode sair a qualquer momento. É uma classe aberta. A classe aqui ela também pode ser do tipo fechada, que é quando o regulamento não admite o resgate de cotas. O fundo de investimento ele vai ter um prazo e dentro daquele prazo, via de regra, a pessoa ela não consegue retirar o dinheiro dela. Ela só vai conseguir fazer isso, retirar o dinheiro dela, se ela achar uma outra pessoa que esteja interessada em adquirir a cota que ela tem e fazer essa cessão das cotas. Aí é possível, tá? Então, uma classe aqui, a gente tem que lembrar mais isso daqui. Ela pode ser ainda do tipo aberta ou pode ser do tipo fechada. A aberta permite os resgates a qualquer momento. A fechada, ela só vai permitir o resgate depois de fim do prazo de duração do fundo de investimento, ou então se a pessoa ela conseguir achar uma outra para fazer a compra dessas cotas que ela tem. Tá certo? Bom, em relação à constituição e o registro, porque a gente viu, né, aqui no início, que o fundo ele é dividido em cotas, tal como a gente viu que essas cotas elas podem ter classes e subclasses, a gente viu que um fundo ele tem um CNPJ e a gente também viu que ele tem que ter o registro na CVM. Vamos falar um pouco mais sobre isso. O fundo de investimento ele deve ser constituído por deliberação conjunta dos prestadores de serviços essenciais. É assim que o fundo ele é constituído. A quem incumbe aprovar no mesmo ato o seu regulamento. Então, eles fazem a constituição do fundo e no mesmo momento aqui eles também vão aprovar o regulamento desse fundo. O funcionamento do fundo ele depende de um prévio registro lá na Comissão de Valores Imobiliários. Então eu tenho o seguinte, prestadores de serviços essenciais vão fazer a constituição do fundo, mas para que ele venha efetivamente funcionar, é necessário esse registro aqui lá na CVM. Tá? O que, que vai nos solicitar, então, a CVM em termos do registro aqui? O regulamento do fundo vai ter que estar presente lá para a CVM, até porque os prestadores de serviços essenciais, no mesmo ato que eles constituírem, eles também vão ter que aprovar o regulamento do fundo. Então, lá no registro da CVM, vai ter que levar esse regulamento e também, se esse fundo ele tiver diferentes classes, tem que trazer o anexo para cada uma dessas classes. Tá? Dentro do regulamento, a gente vai ter diferentes anexos que vão tratar sobre essas classes. Vai ter que ter o instrumento de deliberação, a identificação dos prestadores de serviço, daí a gente tem o administrador, tem o gestor, tem que ter a identificação deles, e no caso de uma classe fechada, o patrimônio inicial mínimo desse fundo de investimento, tá? Quando for fechado, então, mais essa informação aqui. Bom, olha só aqui. Caso o fundo tenha mais de uma classe de cotas, cada classe deve obter o seu próprio registro de funcionamento, o qual pode ser requerido à CVM concomitantemente ou após a obtenção do registro do fundo. Tá? Então, eu tenho aqui a classe, tem aqui a categoria, né, que é o fundo de renda fixa, e tem a classe renda fixa e uma outra classe aqui também. Aí, para cada classe, então, eu tenho que ter esse registro do individual da classe. Esse registro pode acontecer no mesmo momento em que o fundo ele ganhar o registro, ou então pode ser depois. A CVM deixa em aberto isso. Mais um detalhe importante, tá? Após 90 dias do início de atividades, ou seja, os prestadores de serviços essenciais, eles foram lá, fizeram então, por deliberação conjunta, a constituição do fundo de investimento.
passaram esse fundo para a CVM fazer a análise e dar o registro dela com todas essas informações aqui que são necessárias, e inclusive no regulamento do fundo um anexo para cada uma das classes, inclusive também, caso esse fundo tivesse mais de uma classe, o registro individual de cada classe, e após então ele começar a funcionar, após 90 dias, a classe de cotas que mantiver a qualquer tempo patrimônio líquido diário inferior a R$ 1 milhão pelo período de 90 dias consecutivos deve ser imediatamente liquidada ou ainda incorporada a outra classe de cotas pelo administrador. Então vamos lá com calma aqui. Seguinte, o fundo então está com registro, começou a funcionar. Passou o prazo aqui de 90 dias, tá? E aí, depois desse prazo aqui, a gente começa a analisar o seguinte: se daqui a pouco, durante um tempo, pode ser depois, tá? Pode ser aqui, por exemplo. Se daqui em diante o fundo ele ficou 90 dias com o patrimônio inferior, o fundo não, né? A classe. Deixa eu só voltar aqui. A classe, ela ficou com patrimônio líquido inferior a R$ 1 milhão por 90 dias consecutivos. Essa classe, ela vai ter que ser liquidada, então fecha ela, ou então ela vai ter que ser incorporada a outra classe. Então, no nosso exemplo aqui, deixa eu apagar isso daqui, eu poderia ter o seguinte: eu tenho aqui o fundo e tenho uma outra classe aqui. E essa daqui é renda fixa, curto prazo. Ela ficou, então, depois dos 90 dias iniciais, né, de funcionamento, depois de um tempo, ela ficou mais 90 dias, agora consecutivos, com patrimônio líquido inferior a R$ 1 milhão. Aí, passou esse tempo, ou ela vai ter que ser liquidada, tá? E aí os nossos investidores vão receber os valores de volta, ou então ela vai ter que ser incorporada a uma outra classe, que também vai ter que trazer aquelas características que estavam presentes ali. Então é possível isso. Só cuidado aqui porque a gente tem dois prazos, tá? Tem que passar pelo menos 90 dias das atividades, e aí depois que passa esses 90 dias, daí a gente começa a analisar. Se durante o período ficou 90 dias consecutivos com patrimônio líquido inferior a R$ 1 milhão, aí, né, existe essa possibilidade de liquidação ou então de incorporação dessa classe.